Esse Flamengo é o sistema, e eu vou te dizer, o sistema é podre. Isso é o que o pessoal fala toda vez que acontece algo que beneficia o Flamengo, sem conhecer toda a história do que aconteceu. O problema não é se pode ou se não pode, o problema é quando acontece com o Flamengo, tá? A expulsão do Plata no último jogo contra o Estudiantes na Libertadores foi revista e anulada pela Conmebol, e o mundo caiu naquelas narrativas que são sempre inventadas por todo mundo que não tem o mínimo de conhecimento de tudo que acontece no mundo do futebol. Apenas fica espelhando e observando o que acontece com o Flamengo para ir soltar as suas pelancas aí. Vamos dar uma olhada sobre isso aqui, mas sempre lembrando, essa partida de último foi um absurdo, essa equipe de arbitragem completamente suspeita. Inclusive, quando eu escutei o jogador do Flamengo dizer que o quarto árbitro dirigiu a comissão técnica do Estudiantes para alertá-los sobre uma possível expulsão no segundo tempo de um jogador que já estava com amarelo, esse jogador inclusive foi substituído no intervalo do jogo, eu pensei que tinha sido o cara tá de cabeça quente, falou besteira, mas depois aparecem as imagens e a leitura labial do cara realmente falando isso, instruindo ao técnico do time adversário do Flamengo para, toma cuidado que o teu jogador pode ser expulso. O cara vai substituir o jogador mediante essa instrução, ou seja, nós tínhamos um quarto árbitro que também era assistente técnico do Estudiantes. A equipe de arbitragem estava completamente comprometida nessa partida, e aí o pessoal que não torce pro Flamengo, obviamente, o que vai falar? Flamengo sendo roubado, tá tudo certo, que é uma devolução de tudo que o Flamengo faz. O que esse pessoal de narrativa nunca justifica com fatos é que toda vez que se vai apurar os benefícios que o VAR dá a alguns clubes, seja validando gols que poderiam ser invalidados ou invalidando gols que tinham sido validados, o Flamengo não figura nem entre o top 3 de clubes mais beneficiados pelo VAR. É só você buscar, isso daí é público, entendeu? A última lá, o Flamengo era o 8º em termos de beneficiado pelo VAR. Então, a narrativa é legal, é divertida, principalmente hoje, no momento que o Flamengo ele já é o maior financeiramente falando, maior em elenco, está sempre disputando todos os campeonatos, e aí fica difícil para os outros ficarem só chupando o dedo. Tudo bem, narrativas são até divertidas para conversa de botequim, mas quando a gente analisa o fato, não é bem assim que acontece, tá? Esse jogo último do Flamengo Estudiantes foi uma vergonha em termos de arbitragem, não dá para provar que os caras estavam comprometidos, mas é só ver alguns lances, tudo que aconteceu. A expulsão do Plata foi um absurdo, e eu garanto a vocês, se fosse um zagueiro do Flamengo chutando um atacante de qualquer outro time, e esse atacante tivesse sido expulso, o mundo ia cair no dia seguinte, mas como foi o contrário, foi um jogador de outro time chutando um atacante do Flamengo, tá tudo certo, bela expulsão, e tem que acontecer isso mesmo. E aí quando a Conmebol anula corretamente esse cartão vermelho, que foi um cartão vermelho que prejudicou o time do Flamengo, todo mundo vem falar que absurdo, o Flamengo já comprou a CBF, né, já que o Flamengo é o dono da CBF, apesar de ter brigado com a CBF por conta de troca de calendários ultimamente, o Flamengo já é o dono da TV Globo, né? Sem a mamãe Globo, o Flamengo não consegue nada, apesar do Flamengo vive brigando com a TV Globo, inclusive a Globo hoje ela não paga mais premiação para o Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca hoje não dá mais dinheiro para os campeões, porque não tem premiação, porque a Globo parou de dar, porque o Flamengo falou que a Globo, se não pagasse aquilo que ele queria, ela não iria transmitir, e a Globo resolveu desistir de transmitir o campeonato. Isso até é uma resposta legal para o pessoal quando o Flamengo faz essas atitudes, brigando por ele próprio, falar, o Flamengo tinha que fazer um campeonato sozinho, aí eu queria ver. O problema é que um campeonato sem o Flamengo dificilmente vai achar as oportunidades comerciais que as empresas de transmissão e principalmente os patrocinadores querem. Eles querem o Flamengo, porque o Flamengo não só vende para o Flamengo, como vende para toda a torcida que é contra o Flamengo. Os jogos do Flamengo são sempre os mais vistos, são sempre os que têm mais público, porque tem a torcida que torce a favor e a imensa torcida que torce contra. É comercial, não tem jeito. Mas não vamos entender muito não, vou falar sobre esse problema absurdo que a Conmebol fez, anulando o cartão vermelho do Plata, né? Porque afinal de contas só fez isso porque a Flamengo, se fosse outro time, não faria, porque o Flamengo é o sistema. Será que isso é verdade? Vamos analisar isso daí. Então eu já abri aqui o nosso computador aqui para te dar uma analisada aqui. Primeiro vamos começar com o pessoal que acha que não pode, vai beneficiar o Flamengo é o sistema. O advogado afirma que a Conmebol não poderia retirar a punição de Plata. Entenda, essa matéria aqui é da CNN Brasil, do dia 19/9, meu aniversário, foi ontem, e fala o seguinte:
Leonardo Belotti, mestre em Direito Esportivo, explicou que a atitude não está prevista no Código de Disciplina da entidade. Antes de mais nada, quem sou eu para questionar um mestre em Direito Esportivo, que obviamente tem uma capacidade intelectual de conhecimento do assunto muitíssimo maior do que a minha, mas eu vou apenas entender o raciocínio dele e por que ele não teve esse raciocínio nas outras vezes que aconteceu a mesma coisa. Vamos lá. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, anunciou nesta sexta-feira, dia 19, a retirada da punição de Gonzalo Plata, jogador do Flamengo que foi expulso na partida contra o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores. No entanto, para o advogado Leonardo Belotti, a entidade não poderia realizar esta ação, segundo seu próprio Código de Disciplina. De acordo com tal código, especificamente o artigo 9, as decisões tomadas pelo árbitro de jogo são definidas e não serão revistas pelos órgãos judiciais da Conmebol, falou Leonardo, advogado da CCLA, advogados e mestre em direitos esportivos. Vamos lá, mestre Leonardo, direito esportivo, só pode estar coberto de razão em relação a esse código aqui, acredito que esteja, deve estar escrito realmente tudo isso que você colocou aqui, porém, como aqui na própria matéria diz, houve um caso semelhante em 2018, no confronto entre Boca Juniors e Cruzeiro pelas quartas de final, também quarta de final da Libertadores, em 2018, o zagueiro Dedé, nosso Dedé, ex-Vasco, Cruzeiro, também teve sua expulsão retirada pela Conmebol. Ele recebeu um cartão vermelho no jogo de ida e foi liberado para atuar no jogo de volta. Exatamente o que aconteceu com o Guilherme Plata. Entendeu? Tanto a decisão em relação ao Cruzeiro como esta acabam surpreendendo diante do que dispõe o Código de Disciplina da Conmebol. Não há qualquer dispositivo no código que permita a retirada dos efeitos de uma suspensão em caso de um erro de uma aplicação, explicou o Leonardo Belotti. Mas eu queria saber, mestre Leonardo Belotti, o senhor escreveu alguma linha em 2018? 2018 acho que já tinha internet, já tinha Twitter, já tinha CNN, já tinha vários dispositivos. Alguma linha foi escrita nesse caso para o senhor achar um absurdo isso? Ou o senhor esperou 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos para se acontecer com o Flamengo para dizer que a Conmebol não poderia ter feito isso? Porque aquilo, se lá em 2018, que acredito que o senhor já estaria dentro desse métier da legislação esportiva, não teria o mestrado, não sei quando o senhor concluiu o seu mestrado, mas com certeza o senhor já estaria dentro desse negócio aqui. O senhor escreveu uma linhazinha sequer condenando o Cruzeiro? Vou além de 2018. Nós temos aqui, da ESPN Brasil, além de Plata em Flamengo e Estudiantes, às vezes que a Conmebol anulou o vermelho após admitir erro em campo. Ou seja, a Conmebol viu que foi um erro crasso de arbitragem e anulou não só com o Flamengo recentemente, mas com 2018 lá com o Dedé e em 2014. Aqui, o primeiro caso ocorreu em 2014, também nas quartas de final, tudo parecidinho. No jogo de volta entre Cruzeiro e São Lourenço, só que dessa vez o Cruzeiro que se estrepou. Leandro Romagnoli recebeu o vermelho por uma suposta agressão em Marcelo Moreno. O lance, porém, foi revisto e o camisa 10 argentino foi liberado para disputar a semifinal. E aqui também fala que 4 anos depois, aí fala o caso do Dedé que nós falamos recentemente. Ou seja, eu duvido, se tiver aqui, por favor, coloquem aí nos comentários, se o mestre lá, o Leonardo, Leandro, não lembro agora, deixa eu ver para não ser processado. Cadê você, chefe Leonardo? Eu duvido que o mestre Leonardo, em justiça esportiva, em direito esportivo, tenha falado uma linha sequer, um parágrafo sequer, em relação a 2014 e a 2018. E por que não fez? Porque é muito mais interessante quando se escreve sobre Flamengo. Porque aí vem um vídeo aqui defendendo a postura da Conmebol, defendendo o Flamengo, e, obviamente, um monte de vídeos condenando tudo isso. O engajamento disso tudo, você vê, o mestre vai ficar muito mais conhecido agora, porque como ele falou do Flamengo, se ele falasse do Dedé do Cruzeiro há 4 anos atrás, se ele falasse do cara que eu nem lembro mais o nome aqui, há mais 4 anos atrás, ninguém ia saber quem é ele. Mas hoje ele falou do Flamengo. E o Flamengo tem uma repercussão. Se você reparar bem nos programas esportivos,
que mais acontece hoje é gente que não tem repercussão nenhuma falando de Flamengo para voltar à mídia. Por exemplo, o caso mais recente, Elias Júnior, aquele jornalista que só apareceu, que só existe por conta do saudoso Luciano do Vale, da TV Bandeirante, tinha sumido há anos e anos e anos, não se falava em Elias Júnior, e hoje começou a aparecer vídeo do Elias Júnior em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque ele começou a falar do Flamengo, seja que o Flamengo não é isso tudo, seja que o Felipe Luiz é um estagiário, que o Carille é melhor que o Felipe Luiz, aquele monte de bobagem que a gente sabe que não é informação, não está escrevendo para você ficar feliz ou informado, está escrevendo para gerar conteúdo, para gerar corte, para gerar treta, para gerar meme, porque é isso que traz pessoas para as páginas para gerar dinheiro, porque o cara vai clicar, o cara vai comentar, vai dar engajamento, aí no final do mês lá, o dono da página lá, o seu Elias Júnior, vai chegar lá para os anunciantes dele, olha como minha página é foda, ó. Um monte de engajamento, um monte de comentário, tá vendo? Se você botar seu produto aqui, olha como ele vai ser visto. Mas na verdade é esse artifício. Vamos falar bosta, principalmente do Flamengo, que é o time que mais enganja hoje, para tentar crescer. E se falar mal é melhor ainda, porque você apanha da torcida do Flamengo, que é gigante, e você é aplaudido pela outra torcida gigante, que é a torcida anti-Flamengo. E é assim que funciona. Infelizmente, o jornalismo esportivo, não é o caso aqui do comentário que nós fizemos aqui do Leonardo Belotti, mestre em direito esportivo, mas o jornalismo esportivo hoje é um lixo, que sobrevive não de informação, e sim de engajamento, fazendo treta, meme e falando besteira. Entendeu? Então, mestre em direito esportivo Leonardo Belotti, você deve estar coberto de razão em relação ao que diz o dispositivo da Conmebol, mas está completamente errado, dizendo que ela não podia fazer, uma vez que ela já fez outras 2 vezes em condições parecidíssimas, e parece que o senhor só ficou incomodado na atual por conta do Flamengo. Então, sinto muito, Plata está livre para jogar, e aí se você não gostou, vai lá na Conmebol e reclama com eles. Beleza? Tamo junto. Você gostou? Deixou o like. Se você não gostou, não posso fazer nada, cara. A vida é assim mesmo. Se deixar o like também eu agradeço. Valeu.